nós vamos continuar nossa série de ensinamentos em Efésios 6:10. Efésios 6:10 é o nosso texto-chave, onde nós estamos aprendendo sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Efésios 6:10. É o nosso texto-chave que nós estamos aprendendo e sempre vamos lê-lo aqui para que a partir dele possamos extrair lições valiosas para a nossa vida. Aqui fala sobre a armadura de Deus. Nós aprendemos que em Efésios, de 1 a 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós aprendemos quem nós somos em Cristo, a verdadeira identidade do cristão. Do capítulo 4 ao 6:9, nós aprendemos na carta de Paulo aos Efésios como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Como é que o crente deve se portar nesse mundo hostil ao Evangelho? Como igreja de Deus, como corpo de Cristo, qual deve ser o nosso comportamento? E a partir do texto que nós vamos ler, do 6:10 até o versículo 21, nós aprendemos como nos tornarmos guerreiros espirituais. Esse é o nosso tema, a batalha espiritual. E a terceira parte do nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre 7 inimigos, 7 demônios que atacam a igreja e de alguma maneira afetam a vida dos crentes, o corpo de Cristo, a igreja local, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então, Efésios 6:10, o texto sagrado diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Quem quer ter o Senhor como força e poder da sua vida? Fala assim: eu quero a força e o poder do meu Senhor. Agora vem o versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, além do poder e da força de Deus, nós aprendemos que o diabo tem as suas ciladas, as suas estratégias. Ele o tempo todo tenta destruir o crente, destruir o cristão, ir contra a obra do Senhor, como nós já falamos. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, com súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração, por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permaneçam nele, e eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Quantos querem se tornar guerreiros espirituais? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero saber quem eu sou em Cristo, viver como um verdadeiro cristão e me tornar um guerreiro espiritual. Irmãos, esse é o propósito dessa série de estudos, é você entender que a sua força e o poder não vem de você, não vem da sua igreja local, da sua denominação, da sua religião evangélica, não. A força e o poder do crente vem do Senhor. Lembre-se disso, né? Às vezes a gente escuta muitos crentes dizer, principalmente para os pastores: ah, pastor, eu acho que eu não vou dar conta. Pastor, eu estou sem força. Meu irmão, é isso mesmo. Você não tem força, quem te dá força é o Senhor. Aprenda isso. Nós por nós mesmos não damos conta, não conseguimos, mas na força e no poder do Senhor você triunfará. Amém? Nós aprendemos que o crente enfrenta 3 inimigos espirituais: a carne, a natureza pecaminosa, ou também chamada de natureza adâmica,
né, que é a nossa inclinação para o mal. Primeiro inimigo, a carne, a carnalidade. Segundo inimigo, nós aprendemos, é o mundo, o cosmos. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, pertence a Satanás, e ele, através de todas as esferas da sociedade organizada, de todos os meios, procura ir contra nós, contra a igreja do Senhor, contra os crentes. E hoje nós vemos mais do que nunca uma poluição em todas as áreas da sociedade, jogando você contra a palavra, contra Deus, contra a verdadeira fé bíblica. É o mundo, é o cosmos sem Deus. O terceiro inimigo do crente, que também nós vamos mencionar muito, já temos falado sobre ele aqui, é Satanás e seus demônios, ou então chamado de hostes infernais. E nós vamos ver, querido, através desse texto, mas também através da mensagem que o próprio Jesus entregou às igrejas do Apocalipse, a partir do capítulo 2, abra comigo Apocalipse capítulo 2, você vai conhecer hoje 7 demônios que atacam a igreja do Senhor. 7 estratégias, 7 ciladas, 7 meios sorrateiros, da qual o inimigo, de alguma maneira, tenta destruir os crentes, se infiltrar no seio da igreja, no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, para tentar, de alguma maneira, nos desviar da fé e nos afastar daquilo que Deus tem projetado para nós. Amém? Não se esqueça, nós aprendemos aqui que a armadura de Deus não é apenas um elemento simbólico, como muitas pessoas pensam, né? Principalmente os mais tradicionais, acreditam que a armadura de Deus é apenas uma metáfora, um símbolo, uma alegoria de elementos da salvação, da vida do crente. Também é, irmão, um elemento simbólico, mas também é uma realidade no mundo espiritual. Sabia disso? Você pode orar e invocar sobre a sua vida com fé, crendo, colocando, pedindo ao Senhor que coloque a armadura de Deus sobre você, para que você possa enfrentar demônios, hostes infernais, na autoridade de Jesus, conectado com o céu e protegido no seu homem interior, na sua vida, para enfrentar esses inimigos espirituais. Então vamos lá, irmãos, quais são os 7 demônios que atacam a igreja? Terceira parte do nosso estudo, da nossa série sobre batalha espiritual. Primeiro espírito maligno que se levanta contra os crentes é o espírito da religião. Espírito da religião, fala comigo, espírito da religião. E aí nós vamos ler isso em Apocalipse 2:4. Apocalipse, abra comigo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Vamos, isso. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 2:4 diz: contra você, porém, né, aqui o anjo trazendo a mensagem à igreja de Éfeso, diz assim, no versículo 4: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha o que diz o 6, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então aqui claramente, a partir do versículo 4, nós vemos de um espírito que de forma sorrateira se infiltra na casa de Deus, nas igrejas locais, né? Demônios que atacam a igreja. O primeiro demônio é o espírito da religião. Nós vemos aqui, o texto sagrado nos revela que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Irmãos, hoje tem muita gente deixando o primeiro amor, sim ou não? Começa na fé, né, na alegria, no gozo do Senhor, quer ganhar todo mundo para Jesus, de repente começa a caminhar na sua vida, começa a deixar que as coisas do mundo comecem a esfriar a sua fé, a sua caminhada com Deus, começa a deixar o primeiro amor, começa a se envolver com tanta coisa, menos com as coisas do Senhor. O Nelson falou isso, buscai em primeiro lugar o que diz a Bíblia? O reino de Deus.
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, meus irmãos. A igreja de Éfeso começou a se envolver com esse espírito de religião, deixou o primeiro amor, ou seja, ela tinha doutrina sólida, prezava pela ordem do culto, mas perdeu a paixão por Jesus. Irmão, como é que está a tua paixão por Jesus? E a nossa paixão por Deus, paixão por Jesus, se revela através das práticas das disciplinas espirituais. Quais são as 6 disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com os irmãos, o que nós fizemos juntos com os irmãos, adoração e o serviço aos santos. Como é que está a sua paixão por Jesus? Glória a Deus que você está aqui nessa noite, louvado seja o Senhor, por você ter escutado a voz do Espírito Santo, vindo a estar conosco na igreja. Mas meu irmão, quando você sai do culto, no seu dia a dia, de segunda a sábado, como é que está a sua paixão por Jesus? Será que você não tem deixado o primeiro amor? Será que você não tem deixado o espírito de religião tomar conta do seu coração? Para nós entendermos um pouco, a igreja de Éfeso tinha todos os elementos de uma igreja bem organizada, diz a história. Mas ainda assim, o fogo, a paixão e o amor tinham ido embora daquela igreja. Tinham ido embora. Era uma igreja pujante, era uma igreja poderosa, mas por deixar o primeiro amor. E Deus havia alertado aqui no capítulo 2 de Apocalipse. Ela não foi uma igreja. Se você for hoje na cidade de Éfeso, você não vê um grande mover do Senhor naquela cidade. Não guardou o seu coração, se envolveu com o espírito da religião, morreu espiritualmente, deixou o primeiro amor. A religiosidade prevaleceu dentro da igreja e o poder de Deus havia desaparecido. Por isso Deus o alerta, por isso Deus puxa a orelha. Os demônios não eram mais enfrentados, os lábios estavam em silêncio, os milagres eram apenas lembrança. Não vamos permitir que isso aconteça aqui nesse lugar, amém? Vamos voltar ao primeiro amor. Tem uma música muito linda, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Com esses meninos juntos aqui fica até bonito. Glória a Deus, né, irmãos? Está vendo como é maravilhoso o corpo de Cristo? O que a Bíblia fala de multiforme sabedoria de Deus. Quando nos unimos como igreja, sabe, acendemos a chama no nosso coração. Por isso a importância da comunhão, de vocês fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe morrer o primeiro amor. Não deixe, irmão. Não deixe que os seus lábios fiquem em silêncio. Não deixe que os milagres fiquem apenas na lembrança na sua vida. Viva na presença do Senhor. Esse demônio da religião, ele precisa ser confrontado por mim e por você. Tem muita gente religiosa hoje dentro das igrejas, sem vida, morta, fria espiritualmente falando. Entra e sai das igrejas como um mero evento social, mas não vive a realidade do evangelho. Muitos deles até maltratam a sua família, causam escândalos terríveis lá fora, dão mau testemunho do evangelho. Querido, não deixe a paixão por Deus se esvaziar da sua vida. Não esqueça do primeiro amor, retorne ao primeiro amor. Volte-se ao Senhor, se arrependa, é o que diz o texto sagrado. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Amém? O segundo espírito que entra para atacar a igreja é o espírito de covardia. Fala comigo, espírito de covardia. Abra aí mesmo em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olha o que o texto sagrado nos diz. Vamos ler desde o 8 aqui. Ao anjo da igreja em Esmirna, é o alerta que Jesus dá à igreja em Esmirna.
Escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico, diz o texto sagrado. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas olha o que Jesus diz para essa igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas olha a mensagem de Deus para mim e para você, irmão: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Quem quer a coroa da vida aqui? Glória a Deus. Esses tempos atrás eu ministrei sobre as 6 coroas que existem na Bíblia. A palavra aqui no grego é Stefanos, coroa, coroa de honra, coroa de glória. Aqui no caso, coroa da vida, para aqueles que foram fiéis até o fim das suas vidas. Tem muita gente que na sua fé começa muito bem, decola na vida espiritual, voa maravilhosamente, mas cai na sua fé. Um avião que decola bem, que voa bem, mas pousa mal, termina mal, se estraçalha no meio da pista, ou nas intempéries da vida, nas tempestades. Não podemos permitir que isso aconteça, querido. Não tenha medo. O espírito de covardia tem assolado o coração de muita gente, principalmente em tempos de pandemia, onde a nossa fé deveria se fortalecer no Senhor. Em meio às crises, em meio às provações, a nossa fé tem que sair mais forte, irmãos. Amém? A palavra tribulação vem do latim tribulum, que significa peneira, que os romanos usavam para separar a palha do trigo. E é o que Deus está fazendo com a sua igreja: está separando quem é trigo de Deus, quem dá fruto para Deus, quem vive fiel até a morte, e quem é palha, crentes superficiais, crentes meia boca, crentes mais ou menos. A tribulação, a crise, a provação está para provar o nosso coração. Tenha coragem, não deixe que o espírito de covardia, um espírito maligno que tem assolado muitas igrejas, muitos crentes, muitos cristãos, entre na sua vida. A igreja de Esmirna foi alvo de perseguições terríveis na sua época, e muitos de seus membros sofreram martírio, é o que diz a história da igreja. Hoje Satanás tenta disseminar o medo. Pastores com medo, gente. Pastores com medo. Imagina os rebanhos deles, coitados. Irmãos, nós não podemos ter medo. O medo que te paralisa, o medo que te atormenta, é errado. O único medo que nós temos que ter, avalizado pela palavra, é o temor do Senhor. Amém? O medo de pecar, o medo de ferir o coração de Deus, o medo de se arrebentar com o pecado, esse é o temor do Senhor, que a Bíblia diz é o princípio da sabedoria, o apartar-se do mal. Mas como tem gente hoje assolado por esse espírito de covardia, de medo. Satanás tenta disseminar o medo nos corações dos crentes, tenta intimidá-los para que enfraqueçam na sua fé em Cristo e também na sua palavra. Mas está amarrado em nome de Jesus, amordaçado, imobilizado na sua vida, na sua casa, na sua família. O seu coração vai ser fiel até a morte, até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta decolar na fé, voar maravilhosamente no Espírito, se você terminar mal a jornada da sua fé, o seu fim não vai ser o céu. Persevere na fé, seja fiel até o fim, para que você receba a coroa da vida que Jesus tem para cada um de nós lá na glória. Aleluia! Não sei vocês, irmãos, eu já estou doido para ir para lá. Vocês também? 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados, arrebatados, tomados por força, e subiremos aos céus, e estaremos com Ele por toda a eternidade.
adentraremos nos portais eternos, Ele abrirá as portas dos céus e dirá para mim e para você: vinde benditos do meu Pai, ao lugar que eu vos tenho preparado. Aleluia! Mas só os fiéis vão chegar lá. Guarda o teu coração. Não deixe que o espírito de covardia te intimide, dissemine medo, enfraqueça a sua fé. Lembre-se, por exemplo, na Bíblia Sagrada de Simão Pedro, que inflamou-se naquela noite em que Jesus foi preso. Esse discípulo, quando foi intimidado pelo que o cercava, pela aquela voz interrogatória de uma pequena serva, quando Jesus foi preso, agiu de maneira indevida. Tem muito crente agindo de maneira indevida, assim como Pedro, quando Jesus foi preso. A igreja hoje está temerosa diante do mundo, dos seus governantes, e esse demônio de covardia precisa ser derrotado em nome de Jesus. O céu não é para tímidos, diz lá em Apocalipse: os tímidos não herdarão o reino dos céus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. De poder, irmão. Amém? Não de covardia, não de medo, mas de poder, de amor. Lá em Tiago a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quanto mais intimidade você tiver com Deus Pai, mais o amor de Deus será derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Romanos 8. E aí, irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o engano do inimigo na tua mente. É o inimigo tentando gerar incredulidade no teu coração e medo, para que você acredite que Deus não vai cuidar de você, que você não vai dar conta, que as coisas vão dar tudo errado. Mas a Bíblia diz em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4 diz que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Amém? Com orações, com súplicas. E 1 Pedro capítulo 5 também diz: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, Jesus vai cuidar de você. Não seja covarde, não seja tímido, não tenha medo. Seja fiel até o fim. Terceiro espírito maligno que se infiltra na igreja é o espírito da conformidade. Espírito da conformidade. Apocalipse 2:12. É o que Jesus fala à igreja de Pérgamo, confrontando esse espírito maligno. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos pela palavra em Hebreus 4 que é a Bíblia. Sei onde vives, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Que cidade é essa? A cidade de Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o amor ao dinheiro, o amor pela imoralidade sexual, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos. Olha só, idolatria, imoralidade sexual, e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, que também eram coisas relacionadas à imoralidade. Portanto, se arrependam, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que você vai ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? O terceiro espírito que ataca a igreja é o espírito de conformidade. Para que você entenda um pouquinho os elementos culturais daquela época, Pérgamo foi a capital da província da Ásia. E ela é mencionada nesse livro de Apocalipse como local onde havia uma das 7 igrejas asiáticas mencionadas aqui. Pérgamo orgulhava-se, olha só o orgulho aqui,
de possuir uma biblioteca com mais de 200 mil volumes, que naquela época, irmão, era uma coisa estrondosa, maravilhosa. Não é igual hoje, que qualquer biblioteca tem milhares de volumes. Naquela época não existia a quantidade de literatura que tem hoje. Mas essa cidade tinha importância, se orgulhava da sua biblioteca, e tinha um Deus também protetor, que era adorado naquele lugar, simbolizado por uma cobra, um Deus chamado Esculápio, que é aquele símbolo da medicina, irmãos. Vocês sabem aquele símbolo da medicina, que tem uma serpente no meio de uma espécie de jarra assim? Era o Deus da cidade de Pérgamo. Por isso que a Bíblia menciona aqui idolatria, imoralidade sexual. O que a igreja pode fazer quando um ministério se torna difícil? É a pergunta que surge aqui no ar. Podemos permitir que as cobras do humanismo secular hoje passeiem pelas nossas congregações? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, não. O humanismo é um movimento que existe hoje, pós-modernismo, que quer destruir as verdades absolutas de Deus, pregando a imoralidade, o relativismo moral, o secularismo, a misturança entre as várias filosofias, no meio do cristianismo. É a confusão que nós vemos hoje em muitas igrejas. Em vez de pregar a Bíblia, a pura Bíblia, a palavra de Deus, estudando, é claro, livros que falem sobre ela, o contexto histórico, como eu estou ensinando aqui para vocês, muitas pessoas, muitas igrejas ensinam de tudo, menos a palavra de Deus. Enfia a goela abaixo um monte de coisas humanistas, menos a palavra de Deus. E é o que nós vemos hoje, cobras do humanismo. Assim como Esculápio tinha cobras na sua imagem como Deus, hoje as cobras do humanismo secular, do relativismo e das vários ensinamentos equivocados, as filosofias equivocadas hoje, passeiam no meio de muitos lugares. E tem muito cristão pensando como não cristãos, como mundanos. Sim ou não, irmãos? Nós somos contra o aborto, por exemplo, em hipótese nenhuma, e temos que ficar firmes com isso, porque nós somos pró-vida como cristãos. Nós somos a favor da família tradicional cristã, composta por homem e mulher, e o que passar disso é contrário à palavra de Deus, à perspectiva bíblica. Mas hoje não, hoje existe de tudo. Hoje existe uma salada de fruta em muitos lugares, irmãos. Nós não podemos permitir nada que seja contrário à palavra de Deus no seio da família cristã. No mundo tudo bem, é deles, é a filosofia deles. Aqui dentro existem princípios, existem regras. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. Amém? Pérgamo estava se deixando desviar através desses enganos e mentiras da idolatria, da imoralidade, do secularismo, das comidas oferecidas a ídolos. Um exemplo hoje disso, cristãos participando de festinha de São João. Irmão, está errado isso. É uma festa oferecida a um ídolo, a uma entidade, a um santo que por detrás não é santo. Claro que o apóstolo João foi um santo, foi um homem de Deus, amém? Mas o São João deles lá é um ídolo, é uma imagem de escultura, por detrás tem um demônio. E você está lá, secularismo, mundanismo, comendo ali as comidinhas oferecidas aos ídolos. Tenha discernimento, irmão. Amém? Claro que se você está comendo algo que você não sabe, ora sobre a comida, consagra, fale na oração. Senhor, obrigado por esse alimento, santifica, purifica ele em nome de Jesus e coma o alimento. Às vezes nós não sabemos, alguns alimentos são consagrados lá na empresa, nos negócios, em vários lugares. Então ore sobre o alimento antes de se alimentar.
Mas se você sabe que aquela alimentação foi consagrada a um ídolo, a uma imagem de escultura, a uma idolatria, nós como cristãos não podemos participar nem das festas e nem das comidas. Nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Era algo que estava contaminando a igreja de Pérgamo, através da conformidade. Em vez de nós sermos diferentes do mundo, a igreja estava se conformando com o mundo. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Cristão não pode participar de festas mundanas, pagãs. Está errado isso. E nós temos que alertá-los como pastores. Não faça isso. Amém? Pelo menos com essa conotação religiosa. Claro que você pode fazer na tua família ali uma festa caipira, por exemplo, sem conotação religiosa e espiritual, beleza. Caipira é um padrão, é um estilo de vida que não tem conotação religiosa, espiritual, com entidade, com nada, beleza. Comer uma paçoquinha, quando a gente anda de bicicleta, tudo bem. Mas não naquela festinha oferecida a uma entidade. É diferente. É diferente sim ou não, irmãos? É diferente. Uma tem conotação espiritual, pode envolver demônios no assunto. A outra não. É uma questão cultural e não contrária à palavra de Deus. Então nós temos que tomar esses cuidados. Tenha discernimento, tenha sabedoria, ore pedindo direção de Deus. E caminhe, mais importa agradar a quem? A Deus do que aos homens. Às vezes para a gente agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar muita gente. Coleguinhas, a professora na escolinha, vários lugares. Não permita isso. Nós acabamos de ler no texto. A igreja tem se deixado levar por um espírito de conformidade. Tem se conformado, tem se moldado com o mundo. Em vez de ser luz nas trevas, tem se contaminado com as trevas. Não permita isso. Não podemos nos conformar com o pecado ao nosso redor. Precisamos reconhecer esse conflito no mundo espiritual, amém? E vencê-los na graça e no poder do Senhor. Fugir, meu irmão, não é uma opção. Precisamos colocar sobre nós a armadura de Deus. Enfrentar essa batalha em nome de Jesus. Vencendo sim o conformismo dentro da igreja. Dentro da igreja. Precisamos rejeitar todo e qualquer conflito dentro da igreja, por exemplo, briguinhas fúteis, promover a unidade no Espírito, no corpo de Cristo, e a obediência a Deus é primordial. Obedeça a Deus, irmão, amém? Obedeça a palavra de Deus, evite brigas, futilidades, confusões, promova a unidade no Espírito, reconheça o valor do outro, do irmão, na comunhão. Amém? Tem ficado tão feliz, Nós temos um grupinho de bicicleta, já está com 41 pessoas, nosso grupo. Olha que benção. 41 irmãos de diversas igrejas. O Nelson está aqui, nosso parceiro. E nós ali juntos, andando de bicicleta, final de semana, tendo comunhão, dando risada, brincando. Irmãos de diferentes igrejas, mas com um só coração. Desfrutando da comunhão, dando risada, brincando, evangelizando as pessoas, trazendo pessoas para a igreja através dessa atividade. Através dessa atividade, cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo, amém? Cuide de você, você é morada do Deus Altíssimo, irmão. A Bíblia diz isso, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Acaso não sabeis vós, que vós sois santuário do Deus vivo, e que o Espírito Santo habita em vós? Se nós destruirmos o santuário do Espírito, diz a Bíblia, Deus será o vingador. Cuide da sua saúde, cuide de você. Amém? Cuide
Você é santuário de Deus. Reconheça o valor dos irmãos. Os irmãos estão aqui conosco, é uma felicidade, é uma alegria, um privilégio recebê-los de outras igrejas. No coração de Deus só existe uma igreja. Amém? Existe a igreja visível, que são as denominações, né? As várias igrejas que existem hoje, visíveis, instituições, denominações, organizações religiosas espalhadas pelo mundo todo, mas existe a igreja real, invisível, que só Deus sabe quem é. Tomara que você faça parte da igreja invisível, porque é ela que vai subir para o céu. Tem muita gente fazendo parte da igreja visível, instituição, religião, organizações, mas que não faz parte da igreja invisível, o filho varão de Apocalipse 12, que vai ser arrancado da terra e levado para junto de Deus. Quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus. Você tem que fazer parte da família de Deus, entregar a tua vida para Jesus, não se conformar com esse mundo, não se acovardar diante das dificuldades da vida, não deixar que o espírito de religião tome o seu coração. Conformidade com as coisas do mal, jamais, irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. São 7 demônios, nós vamos parar por aqui. E num outro encontro nós vamos estar juntos, terminando de falar sobre esses 7 demônios. Amém? Vamos combatê-los em Cristo? Vamos triunfar sobre eles? Quais são os 3 que nós mencionamos hoje? Espírito de religião. Segundo espírito, espírito de covardia. E o terceiro espírito? Conformidade. Está amarrado em nome de Jesus. Nenhum deles vai triunfar sobre a nossa vida. Nenhum deles vai triunfar sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é conosco, irmão, tenha coragem. Seja vigoroso, seja fiel até o fim. Até a volta de Jesus, seja fiel a esse Deus maravilhoso que nós amamos, que nós servimos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Continue firme e forte conosco. Na quarta-feira, 20 horas, nós temos o culto aqui nesse local. Não esqueça de trazer a sua fotinho da família, para na quarta-feira, as guerreiros e guerreiras de oração aqui. Se você puder estar conosco, quarta-feira, 2:30 da tarde, nós estamos de joelho aqui orando, clamando em favor de cada uma das famílias, das necessidades. Se você tiver qualquer necessidade de oração, irmão, mande uma mensaginha para o pastor Giovanni. Nós vamos estar colocando no nosso grupo de intercessão da igreja. Estaremos de joelhos dobrados, os guerreiros de oração, juntamente com você. E a Bíblia promete que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se revista do Senhor, do seu poder, da sua força, e coloca sobre você a armadura de Deus. Mas não se deixe enganar pelo espírito de religião, pelo espírito de conformismo e pelo espírito de covardia. Ser forte, corajoso. Vamos terminar para fechar, Josué 1:7. O Espírito Santo me trouxe a memória aqui. Josué 1:7. Olha a palavra de Deus para nós terminarmos o culto hoje. Josué 1:7. Somente seja forte, muito corajoso, diz o texto sagrado. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, é a Bíblia, para que você cumpra fielmente, olha a fidelidade de novo aqui, ser fiel, fielmente, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer prosperar e ser bem-sucedido aqui? Amém, irmãos? Seja forte, seja valente. Versículo 9 termina: não fui eu que lhe ordenei?
Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coloca a mãozinha no seu coração, fala: Senhor, eu creio que o Senhor estará comigo por onde eu andar. Eu serei forte, serei valente, serei fiel até o fim, até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. O Rafa tem um recadinho importante aqui para vocês no final. Fique mais um pouquinho, um minutinho. E aí no final eu quero estar orando por todos vocês, abençoando vocês, tá bom? Foi uma alegria ter cada um de vocês. Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Tem gente que é de casa, né? Glória a Deus, cada um de vocês, preciosos, sejam muito bem-vindos. Só um recadinho importante para nós finalizarmos o culto, depois nós vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Boa noite, graça e paz. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Mas eu queria falar para vocês sobre os cursos que nós vamos ter agora no mês de agosto do CETEL. O CETEL é o Seminário Teológico Luterano Livre, que fica em Campo Mourão. E nós montamos um polo aqui em Umuarama no primeiro semestre. Nós tivemos uma turma, que foi o módulo de Panorama Bíblico. E foi uma turma muito boa, o pessoal aprendeu bastante. Quem aqui esteve no dia que teve o seminário com o pastor Irã? O pastor Irã é um dos professores, temos a Elisângela aqui, que participou também conosco. O pastor Giovanni também participou. E eu digo que também o pastor Giovanni participou, e a Elisângela, para você ver que não é só para pastores ou líderes. Até para você que não tem um ministério na igreja, que não tem um cargo. Ah, eu posso? Claro, ele está aberto para você que quer participar conosco. Nós vamos começar então no dia 7 de agosto, será aos sábados, são aulas quinzenais, das 9 ao meio-dia, um total de 10 aulas, que vai totalizar 30 horas para ter valor acadêmico. E aí agora no segundo semestre nós vamos ter 2 módulos. Nós vamos ter o de Panorama Bíblico, para quem ainda não participou, e para quem participou já no semestre passado, nós vamos ter um módulo novo chamado Sagradas Escrituras, que vai aprofundar o estudo do panorama bíblico. Rafael, eu não quero participar do panorama bíblico, eu já quero entrar no módulo de Sagradas Escrituras, porque eu já tenho um conhecimento a respeito. Você também pode participar, está liberado. Só não é possível participar dos 2 ao mesmo tempo, porque eles acontecem simultaneamente no mesmo dia. Então não tem como participar de um e participar do outro, você vai escolher somente um. Aqui temos, não deu certo as fotos? Mas enfim, depois eu tento passar para vocês o link nos grupos que o pastor tem de WhatsApp, e aí vocês conseguem visualizar algumas imagens do semestre passado. Então eu deixo o convite a todos vocês, eu vou deixar meu telefone depois também no grupo, e aqui no final do culto você pode me procurar, eu te passo os valores corretamente, todo o cronograma como que vai funcionar, e dizer que todos são muito bem-vindos ao nosso curso. Obrigado, pastor. Amém, irmãos. É um instituto bíblico, tá? Maravilhoso, um seminário. Se eu fosse você, eu não perderia. Inclusive o pastor Giovanni faz parte desse seminário aí. Está uma bênção e incentivamos os irmãos. Está uma área que nós queremos sempre investir muito nessa igreja. Conhecimento, ensino, palavra, para que você cresça e floresça no Senhor. Coloque-se de pé na presença de Deus. Tenho certeza que todos nós fomos abençoados com a palavra, né? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Traga pessoas, traga amigos, irmãos, vamos fazer esse trabalho crescer. Se os irmãos precisarem da gente também, amanhã estarei atendendo aqui em horário comercial, pode nos procurar, tá bom? Estamos disponíveis também, bate-papo, conversa, oração, tudo que vocês precisarem da gente, podem contar conosco em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar encerrando esse momento. Desde já agradecemos nossos preciosos irmãos que estiveram conosco, voltem sempre aqui à sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na casa do Senhor, na casa sobre a rocha, e queremos ser homens e mulheres prudentes, que constroem a sua casa sobre a rocha. Obrigado pela tua palavra hoje em Efésios 6, em Apocalipse 2,
onde nós aprendemos as estratégias, os espíritos que se levantam contra o progresso do Evangelho, contra a tua igreja, contra o teu povo, Pai. O espírito de covardia, de conformidade e de religião, que muitas vezes se infiltra de forma sorrateira no meio da tua igreja, no meio do teu povo, assola os nossos corações. Livra-nos de tudo isso em nome de Jesus. Que possamos viver a tua verdade, que possamos ser protegidos pelo Senhor, guardados das ciladas do inimigo, ó Deus, dos levantes de Satanás. Protege esse rebanho, protege o teu povo, manifesta a tua graça e a tua glória sobre nós. Em nome de Jesus, levanta neste lugar homens que saibam quem eles são em Cristo, homens que saibam viver como verdadeiros cristãos, mas homens que pela graça de Deus, e mulheres no poder do Senhor, se tornem guerreiros espirituais, que caminhem na força e no poder do Senhor, que vençam quando vier o dia mau, que se apropriem, tomem posse da armadura descrita em Efésios 6, e que triunfem na graça e no poder do Senhor. Pai, abençoa o teu povo, derrama a tua glória, dá a eles uma semana abençoada, próspera, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre nós, de tal forma que haja abastança, prosperidade, os teus anjos estejam trabalhando a nosso favor, manifestando sinais, prodígios, milagres, maravilhas, em cada necessidade, Pai. Nós te pedimos isso de todo o coração. Levanta nesse lugar e ao redor da nossa cidade igrejas fortes, pujantes, que vivam a tua palavra, que sejam construídas sobre a rocha, que Jesus seja o centro, que a tua palavra seja o fundamento, e que nós nos dediquemos à tua igreja, ao teu corpo, aos relacionamentos, à vida dos nossos preciosos irmãos. Pai, abençoa cada vida, cada família, nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco, guarde e protege os teus filhos. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor te purifique e te lave com o seu sangue precioso, te purificando de todo o pecado, e que o Senhor te dê triunfo, vitória, bênção, prosperidade. Mantenha íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, em nome de Jesus, amém. Fala comigo, eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu tomo posse da minha herança espiritual, dos benefícios da cruz de Cristo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe, querido, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Se alguém precisar de alguma oração, alguma necessidade, estou aqui à disposição, tá bom? Deus nos abençoe.